Toda vez que nós estamos caminhando para alcançar a promessa que o Senhor nos fez, estamos caminhando em direção a uma promessa, a uma bênção, nós passamos pelo deserto. Foi assim com Israel, antes de entrar na terra de Canaã, e tem sido assim conosco até os dias de hoje, né? Hoje em dia as pessoas chamam esse deserto de processo. Diz que nós devemos suportá-lo, que faz parte, que antes de alcançarmos a bênção, nós precisamos passar por esse processo. E eu concordo muito. Esse processo, esse deserto, ele faz parte de um tratamento do Senhor e eu creio nisso. O Senhor querendo nos refinar, nos purificar, nos ensinar, nos tratar, tratar os pecados que são ocultos, que muitas vezes a gente nem sabe quais são, e Ele traz à tona para nós podermos nos redimirmos, pedir perdão. Ele trata no perdão, para perdoarmos uns aos outros. Muitas vezes antes de alcançar uma bênção, é nesse processo que o Senhor trata com a gente. É nesse deserto que nós nos encontramos. Hoje em dia, muita gente até romantiza essa fase da nossa vida, né? Dizendo que o processo faz parte, que nós devemos suportar o processo, que nós passamos pelo processo, mas logo vamos alcançar a bênção. Mas nem sempre é assim. Às vezes o processo dura um pouquinho mais. Eu fico pensando na mulher do fluxo de sangue que passou aí por um deserto por 12 anos. Foram 12 anos até alcançar a sua bênção. Teve também um paralítico que ficou à beira de um tanque, que ia à beira de um tanque por 38 anos esperando que alguém o colocasse nas águas agitadas para que ele pudesse ser curado. Então, assim, o processo, esse deserto, e não quer dizer que vai ser curto e que não vai ser dolorido. Não quer dizer que a gente vai passar por ele rapidamente. Nem sempre é assim. Biblicamente não é assim, né? Normalmente, olha, Israel ficou 40 anos num deserto esperando a sua bênção. A bênção chega, mas o caminho é doloroso, o caminho é árduo, o caminho machuca, porque muitas vezes nós tratamos com coisas que nós nem queremos tratar. Eu faço terapia há muito tempo e muitas vezes a gente fala de coisa que machuca mais ainda, coisa que a gente nem queria mais falar. Então esse deserto, ele traz pra gente um tratamento profundo na alma. Ele traz pra gente a santidade. É nesse processo, é nesse deserto que o Senhor vai tirando a lama de nós, né? Porque não é no ato da conversão que a gente vira um santo, porque se converteu. Esse processo de santificação, ele é para a vida toda e muitas vezes acontece nesse deserto. No Salmo 66, o salmista, dos versículos 10 a 12, o salmista diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Antes do lugar de fartura, Deus tratou com o salmista. Quando ele fala, nos submeteste à prova, o Senhor nos examina. O Senhor realmente ele nos coloca à prova para saber se a palavra dele continua no nosso coração, para saber se nós o amamos realmente, para saber se nesse deserto nós vamos manter a fé. Eu sei que a fé às vezes nós nos sentimos com pouca fé, nos sentimos fracos, mas um grão
mas a fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente. Então, como é que tem estado a sua fé nesse tempo de deserto? Como é que está a palavra do Senhor no seu coração? Você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele? Você tem orado? Como é que está o teu relacionamento? Eu sei que muitas vezes a gente não tem forças para orar. Uma das coisas que eu vejo que às vezes eu não tenho força nem para ajoelhar, para estar orando. Eu também passo pelo meu processo, pelo meu deserto. Mas a gente ora ao caminhar. A gente ora indo para a cozinha, a gente ora indo para o trabalho, a gente ora na cama, a gente ora deitado, a gente ora de qualquer maneira, porque a oração é um diálogo com o Senhor. Você tem falado com o Senhor das suas dores? Você tem falado com o Senhor o quanto esse deserto tem te machucado? Pensa nessa mulher do fluxo de sangue que ficou 12 anos afastada da família, porque ela não podia tocar em ninguém, porque ela tocava e tornava as pessoas impuras. Nesse paralítico, no leproso, a gente tem tanta gente, tanto exemplo na Bíblia de pessoas que passaram também por esse processo dolorido. Mas uma coisa eu vejo tanto na mulher do fluxo de sangue quanto no paralítico, ela foi em direção a Jesus. Ela fez um movimento, ainda que pudesse ser muito fraca, ela devia estar fraca. Quem é mulher sabe que 12 anos sangrando para uma época em que a medicina não era tão avançada, devia ter uma anemia profunda, ela devia estar enfraquecida por essa hemorragia. Imagina essa mulher se jogando aos pés de Jesus para só tocar na sua orla e conseguir o seu milagre. Ela fez um movimento em relação a Jesus. O paralítico, ainda que paralítico, ele ia a esse tanque para saber se alguém poderia colocá-lo na água, para ele voltar a andar. Essas pessoas tinham esperança, mesmo no deserto, mesmo passando pelo processo, mesmo que seja um processo de 12 anos, de 38 anos, de 10 anos, de 2 anos, mesmo que seja tão longo. Qual o movimento que você tem feito em direção a Jesus? O que você tem falado para Jesus para ele vir em sua direção? Jesus está à porta. Ele só está esperando você abrir a porta para te curar, para te tratar, para te abençoar. Olha o que o salmista fala aqui nos versículos 16 a 20. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Olha só, mas aqui, nesse momento em que o salmista chama toda a congregação, chama todo o povo para verem o que o Senhor fez na vida dele, em livramento, em bênção, ele fala uma coisa muito importante. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E esse é o motivo de muitas orações não serem ouvidas. Peça ao Senhor para examinar o seu coração e te mostrar aqueles pecados que você não conhece, aqueles que são ocultos, né? Senhor, mostra-me os pecados que são ocultos. Examine-se a si mesmo. Veja o que está te impedindo também de receber aquilo que Deus tem para você. Às vezes o deserto só depende de um movimento nosso, né? É um movimento de fé, é um movimento de perdão, é um movimento de purificação, santificação, porque o Senhor é santo. Nós também devemos querer ser santo, buscar essa santidade. E para finalizar, meus queridos, eu quero falar com vocês que Jesus é o caminho por todo o deserto, por todo lugar. Quando a mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus, ele estava no seu caminho, indo até a filha de Jairo para poder curá-la. Então Jesus é o caminho.
O caminho só existe, Jesus só existe na nossa vida nesse caminhar. A vida é um caminhar com Cristo. Né? Cristo não é um objeto, não é uma pessoa ali estática, não. Ele está caminhando conosco. Toca a veste dele. Ouça ele te perguntar, quer ser curado? Né? Deixa Cristo te curar, deixa ele tratar seu coração, tratar sua alma. E aí você vai ver as bênçãos do Senhor chegando para a tua vida. Deus te abençoe.